Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, Ryan confia a Durval uma informação importante. Há uma chance de conseguir ajuda para deixar a prisão. Ele conta que Yuri, com seus contatos e habilidades jurídicas, pode ser a chave para reverter sua situação. Esperançoso, Ryan pede que Durval procure Yuri e explique tudo, na tentativa de conseguir um advogado comprometido com sua liberdade. Enquanto isso, do lado de fora, um pequeno incidente coloca Dedé em perigo. O garoto se afasta de Cami durante um passeio e acaba se perdendo. Desesperada, Cami pede ajuda e quem surge é Marlon, que prontamente se junta à busca. Eles correm pelas ruas próximas até que Marlon avista Dedé atravessando sem olhar para os lados, prestes a ser atropelado. Num impulso heróico, ele se lança à frente e puxa o menino a tempo. O susto é grande, mas tudo termina bem. A gratidão de Cami por Marlon é imediata e visível, criando entre os dois uma conexão inesperada. Essa aproximação, no entanto, não passa despercebida por Léo, que observa o crescente entrosamento entre Marlon e Cami com certo incômodo. O ciúme começa a surgir, ainda que disfarçado, e Pan, atenta aos sentimentos do amigo, nota claramente o desconforto dele. Para ela, está claro que Léo ainda guarda sentimentos por Cami, mesmo que não admita. Do outro lado, Abel desiste de um encontro com Filipa, alegando não estar no clima. A jovem, decepcionada, se refugia na companhia de Danilo, que a acolhe com empatia e carinho. Juntos, os dois, acompanhados também por Rosa, decidem preparar uma surpresa para Sofia, uma festa de aniversário. Querem fazer com que a menina se sinta especial, apesar dos recentes acontecimentos na família. Enquanto os preparativos ganham forma, Marlon desabafa com Danilo. Confessa que não quer ferir os sentimentos de ninguém ao se envolver com Cami. Ele sabe que a situação é delicada, especialmente com Léo por perto, e teme provocar um mal-entendido entre os amigos. Danilo o aconselha a agir com o coração, mas com cautela. Nesse meio tempo, Ryan, ainda preso, tem acesso a uma publicação de Pam nas redes sociais. Ao ver a imagem de Marlon dançando com Cami durante os preparativos da festa, seus sentimentos se misturam. Alegria por ver o irmão feliz, mas também tristeza por estar distante, impedido de participar de momentos importantes da família. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Dona de Mim. No auge da celebração, Léo chega à festa com Dedé nos braços, transformando o clima. A menina se emociona com a presença do irmão e todos os convidados vibram. Tocado pela cena, Abel aproveita o momento e faz um convite inesperado. Pede para que Léo volte a trabalhar em sua casa. Um gesto de reaproximação que promete novos caminhos para os próximos capítulos. A trágica morte de Luizão, segurança leal e pai de Marlon, abala profundamente os personagens de Dona de Mim, em especial Davi, que se vê obrigado a encarar suas atitudes inconsequentes após descobrir que poderia ter sido ele a vítima naquele trágico acidente. A comoção atinge todos da trama, mas será Davi quem passará por um momento de verdadeira virada emocional. Na manhã seguinte ao acidente, Davi acorda em casa, um tanto atordoado, sentindo que algo não está certo. O ambiente está estranho, o silêncio mais pesado do que o normal. Ao descer para a sala, encontra o pai, Abel, sentado, cabisbaixo. A tensão é imediata. Davi pergunta o que aconteceu, mas já pressente a gravidade da resposta. Quando Abel finalmente revela que Luizão morreu atropelado na noite anterior, ao voltar para casa, o chão parece se abrir sob seus pés. Não, não pode ser. Luizão não pode ter morrido, pai. Não pode, diz Davi, os olhos marejando, a voz embargada. A notícia espalha-se rapidamente e o luto toma conta da família Boaz, especialmente de Marlon, que tenta se manter forte para consolar a mãe e cuidar do irmão mais novo. O enterro, marcado por comoção e silêncio carregado, reúne todos que amavam e respeitavam Luizão. Durante a cerimônia, Davi se aproxima de Léo, tentando encontrar alguma lógica para o que aconteceu. Ontem ele salvou minha vida, cara.
E agora ele tá ali, diz Davi, olhando para o caixão com os olhos cheios de lágrimas. Nada parece real. Parece que ontem faz um ano, responde Léo com o olhar perdido. Com o fim do sepultamento, Marlon se aproxima de Davi. Em silêncio, ele tira do bolso uma chave e a entrega ao rapaz. Confuso, Davi olha o objeto e tenta entender o gesto. Essa chave é do seu carro. Meu pai a pegou ontem. Ele guardou quando viu que você estava completamente fora de si. Você queria dirigir daquele jeito. Ele impediu. A ficha cai de vez. Davi se lembra da noite anterior. Ele havia exagerado na bebida, discutido com desconhecidos num bar e, completamente alterado, insistia em dirigir até ser barrado por Luizão. O segurança, como sempre calmo e firme, tinha conseguido convencê-lo a deixar o carro. Sem aquele gesto, Davi poderia ter causado um acidente, ou pior, ter morrido. Ele salvou minha vida, Marlon. Seu pai foi tipo um herói para mim ontem. Marlon sorri, com os olhos cheios de lágrimas. Ele foi meu herói a vida inteira. Mais tarde, de volta à casa dos Boaz, Davi procura o irmão Samuel para desabafar. A dor, a culpa e o arrependimento estão todos misturados. Ele admite, pela primeira vez com honestidade, que passou dos limites. Samuca, eu bebi demais. Arrumei briga num bar qualquer e ainda quis pegar o carro. Foi o Luizão que me impediu. Se não fosse por ele, sei lá, talvez eu nem estivesse aqui. Samuel, visivelmente irritado e preocupado, o encara com um misto de raiva e cansaço. Você tem noção do que está dizendo? Quantas vezes eu já tive que te salvar dessas suas irresponsabilidades, Davi? Lembra daquela vez que você quase foi pego numa blitz e eu tive que correr feito louco para te tirar daquela? Nesse momento, um flashback mostra os irmãos discutindo no meio de uma rua deserta, após Samuel ter buscado Davi numa blitz policial, escondendo o carro e acalmando os policiais. Era mais uma entre tantas vezes em que Samuel teve que assumir o papel de protetor. E agora você me diz que o Luizão morreu atropelado por um motorista bêbado, sendo que ele salvou você de ser exatamente isso? Você tem noção da ironia cruel disso tudo? Davi baixa a cabeça envergonhado. Ele sabe. A ficha finalmente caiu. Eu vou mudar, Samuel. Eu juro. Eu devo isso ao Luizão. E o pior, eu sempre errava o nome dele, nem me dava ao trabalho de lembrar. Samuel suspira e, por fim, baixa a guarda. Luizão era um homem bom, um cara que ajudava todo mundo sem fazer alarde. Merecia muito mais do que esse fim. Em um momento mais terno, Samuel relembra um gesto de carinho do segurança que marcou sua infância. Você lembra quando a gente era pequeno e alguém sempre trazia umas rapadurinhas lá da feira de São Cristóvão? Você adorava aquilo. Sempre achava que era a mamãe que comprava, mas era o Luizão. Toda semana ele passava lá e trazia pra gente, sem nunca pedir nada em troca. Davi se emociona. Ele nunca soube disso. O carinho silencioso de Luizão, aquele tipo de bondade que não pede reconhecimento, agora se revela como mais um lembrete de como ele desperdiçava oportunidades de ser melhor. Os dois irmãos se abraçam. Pela primeira vez em muito tempo, Davi chora não de raiva ou frustração, mas de arrependimento verdadeiro. Mais tarde, Davi visita a casa de Marlon. O ambiente é silencioso. A mãe de Marlon, ainda em luto, apenas assente com a cabeça quando ele pede licença para entrar. Na sala, Davi se aproxima de um porta-retrato com a imagem de Luizão e o encara por alguns segundos. Eu não tive tempo de agradecer, mas eu vou honrar o que o senhor fez. Pode ter certeza. A morte de Luizão, apesar de devastadora, marca um divisor de águas para Davi. O rapaz mulherengo, inconsequente e egoísta, começa a dar lugar a alguém mais consciente, mais humano. E tudo isso graças a um gesto silencioso, simples e definitivo de um homem que, até então, ele não havia aprendido a valorizar. Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, o clima entre Camille e Léo atinge um ponto crítico, e uma discussão acalorada estoura entre os dois. Magoados, eles trocam acusações duras, repletas de ressentimentos acumulados.
Após o desentendimento, Cami se afasta em lágrimas, tentando manter a compostura. É Pan quem se aproxima com carinho e compreensão, oferecendo um ombro amigo. Sensível ao sofrimento da amiga, ela a acolhe, ouve cada desabafo com atenção e promete que estará ao seu lado, aconteça o que acontecer. Enquanto isso, Ryan está determinado a ajudar Zinho, que desapareceu sem deixar pistas. Preocupado, ele procura Durval e pede que o ajude a localizar o garoto. Durval, experiente e com contatos na rua, se compromete a investigar e buscar informações o mais rápido possível. No ambiente esportivo, Marlon tenta consolar Alan, que anda abatido. Em tom sincero, ele afirma que todos na equipe sentem falta dos treinos orientados por ele. A ausência de Alan começa a fazer diferença, e Marlon faz questão de reforçar o valor que o treinador sempre teve para o grupo. Sofia e Samuel também sentem a ausência de alguém especial. Em uma conversa nostálgica, os dois confessam que ainda têm saudades de Léo. Apesar das divergências e caminhos distintos, o carinho e a amizade continuam presentes em seus corações. Do outro lado, Vespa entrega uma missão importante a Lucas. Ele deve entregar uma carga diretamente nas mãos de Léo. O conteúdo da encomenda permanece misterioso, mas a responsabilidade é grande, e Lucas sabe que não pode falhar. Bárbara, por sua vez, está em êxtase. Com um sorriso radiante, comemora a viagem marcada com Marlon para Miami. Está empolgada com os planos e vê na mudança uma nova fase para o casal. No entanto, ao ouvir a novidade, Alan se decepciona. Ele acreditava que Marlon seguiria outro caminho, mais comprometido com o time e com os treinos. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Dona Demin. Arrependido, Léo procura Cami e lhe pede desculpas. Reconhece que exagerou e que agiu de forma impensada. Cami escuta, mas ainda está ferida, e o perdão não vem tão facilmente. Em paralelo, Ryan decide confrontar Costa. Determinado, ele o encara e exige explicações, tentando colocar um ponto final em antigos conflitos. Alan, preocupado com o futuro de Marlon, procura Sérgio e pede que aguarde antes de liberar a dispensa dele da polícia. Quer ganhar tempo para tentar convencê-lo a ficar. No fim do dia, Davi convida Léo para sair e espairecer um pouco. O convite é aceito, mas Samuel os vê juntos e não disfarça a surpresa. Durante a noite, os dois acabam se envolvendo em uma confusão na boate com Barão, que provoca Léo e gera um verdadeiro tumulto. Tudo começa quando Sofia, com sua imaginação fértil e o desejo inconsequente de pregar uma peça, arma uma encenação que acaba provocando pânico absoluto em toda a família. A brincadeira, que envolvia ketchup e uma faca de cozinha, quase causa uma tragédia emocional. Era uma tarde como qualquer outra. Abel estava na sala conversando com Samuel, enquanto Rosa e Filipa cuidavam do lanche na varanda. A casa estava cheia, mas algo começou a soar estranho. O silêncio repentino vindo da cozinha contrastava com o som abafado de passos rápidos, até que, de repente, um estrondo ecoou pela casa. Um barulho seco, alto, que fez tudo estremecer por um instante. O som parecia vir da cozinha e imediatamente atraiu a atenção de todos. "Que barulho foi esse?" exclamou Filipa, levantando-se num pulo. "Veio da cozinha", respondeu Samuel, já correndo na direção do local. Abel, instintivamente, seguiu o filho. Rosa, confusa e trêmula, também foi atrás, embora seus passos fossem mais lentos. O que encontraram ao abrirem a porta da cozinha foi algo que nenhum deles jamais esqueceria. O cômodo estava completamente revirado. Havia farinha espalhada por todos os cantos, potes caídos no chão, a porta do armário aberta, e no meio de tudo aquilo, Sofia estava estirada no chão, imóvel. Ao lado dela, uma faca e uma grande mancha vermelha próxima ao abdômen. O sangue parecia ainda fresco. A cena era chocante. "Sofia!" gritou Abel com os olhos arregalados, correndo até a filha. Ele se ajoelhou ao lado da menina, segurando-a pelos ombros com as mãos trêmulas. "Acorda!"
Agora! Você me ouve? Gritava desesperado. Rosa, ao ver a neta naquele estado, empalideceu e levou as mãos à boca. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela começou a respirar com dificuldade, dando passos cambaleantes para trás. Samuel percebeu e correu para ampará-la. Vó, calma! Senta aqui, respira fundo! Dizia ele, tentando acalmá-la. Filipa, por sua vez, parecia em choque. Ela mantinha os olhos fixos na menina e na faca, quase sem conseguir se mover. O silêncio que se seguiu durou apenas segundos, mas pareceu uma eternidade. Foi então que, de repente, Sofia abriu um sorrisinho maroto. Seus olhos ainda semicerrados, ela olhou para o pai e deixou escapar uma risada abafada. Era só uma brincadeira, pai, disse ainda deitada. O quê? Reagiu Abel, confuso e aliviado ao mesmo tempo. Uma pegadinha, igual aquele filme que a gente viu, explicou, agora se sentando no chão e limpando o ketchup da barriga. Teve uma explosão falsa e a menina caiu igualzinho. Eu só fiz igual. Você tá maluca? Explodiu Filipa indignada. Isso foi horrível, Sofia. Horrível! Você quase matou sua avó de susto. Vó, era só brincadeira, não era de verdade, insistia a menina, como se aquilo justificasse o caos. Isso passou dos limites, Sofia, disse Abel, ainda tentando controlar os batimentos acelerados. Isso não se faz. Você tem noção do que poderia ter acontecido com sua avó? Rosa, ainda sendo amparada por Samuel, chorava em silêncio. Ela apertava a mão do neto com força, e seus olhos vagavam pelo ambiente, como se não conseguisse entender muito bem o que estava acontecendo. Mamãe, tá tudo bem? Perguntou Abel, aproximando-se da mãe com cuidado. Rosa fez que sim com a cabeça, mas claramente estava abalada. Com os olhos marejados, ela se afastou devagar da cozinha. Samuel quis acompanhá-la, mas ela balançou a mão e disse: Eu só preciso me deitar um pouco. Eu levo a senhora, disse Filipa, já arrependida por ter gritado com a menina. Enquanto isso, Sofia observava tudo com um misto de culpa e confusão. Percebia, aos poucos, que sua ideia não havia causado risos, mas sim uma crise familiar. Momentos depois, já no corredor, Rosa passou novamente pela cozinha. Seu olhar se fixou na faca caída no chão. Em um gesto mecânico, sem que ninguém percebesse, ela se abaixou, pegou o objeto e o levou consigo para o quarto. Mais tarde, quando Abel foi verificar se a mãe estava bem, notou a faca ao lado da penteadeira. Parou, estremeceu. Mamãe, por que a senhora trouxe isso para cá? Rosa olhou para o filho, surpresa. Seus olhos revelavam confusão. Eu achei que era minha escova, murmurou. Me confundi, filho. Por favor, não comenta com ninguém. Já basta o susto de hoje. Abel, visivelmente preocupado, assentiu. Mas algo dentro dele acendeu um sinal de alerta. A saúde mental de sua mãe, já frágil nos últimos tempos, parecia cada vez mais vulnerável. Enquanto isso, Sofia, em seu quarto, refletia sobre a brincadeira que saiu do controle. Com os olhos fixos no teto, ela tentava entender por que todo mundo tinha ficado tão abalado. Pela primeira vez, talvez, ela compreendesse que crescer não é só fazer os outros rirem, é também saber até onde se pode ir. A tensão, os desdobramentos emocionais e os traumas dessa pegadinha ainda repercutiriam por dias na casa dos Boaz. E embora todos tentassem retomar a normalidade, a sensação de que algo mais profundo estava por vir já rondava como uma sombra silenciosa. E aí, gostou do vídeo? Então já deixe seu gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer na novela Dona de Mim.